Estava escrito, né, galera? O roteiro estava escrito aí, as desculpas de sempre, né, das derrotas do São Paulo e mais uma derrota, mais um resultado ruim do São Paulo. Já estava escrito que ia cair toda sobre a culpa e sobre o Rames Rodrigues. E não está sendo diferente agora, nesse momento aí, logicamente, por muitos torcedores e também pela mídia tradicional. Vamos falar disso aqui depois da vinheta. Quando as coisas não vão bem, né, a gente sempre procura um bode expiatório, um culpado, justificativas, desculpas, enfim, né, vários adjetivos aí, a gente tem aí para poder justificar um fracasso, né, galera. Mas assim, o São Paulo não tem só um fracasso agora nessa temporada. O São Paulo, ele vem acumulando, né, resultados ruins agora com o Thiago Carpini. Se a gente pegar o contexto geral, a gente pode dizer, não, mas fomos campeões da Supercopa, a gente quebrou o tabu. Tá, galera, eu costumo dizer o seguinte: a gente foi campeões da Supercopa, mas é um jogo, uma decisão, um jogo que empatou e foi para os pênaltis, mérito do São Paulo, o São Paulo foi campeão. Quebrou um tabu, não é título. Quebrou o tabu, é um jogo histórico, sim, faz parte, mas que iria acontecer em determinado momento, isso iria acontecer. Só que isso parece que são feitos para o Thiago Carpini ser eternamente o treinador do São Paulo. Ah, mas ele foi campeão da Supercopa. Ah, mas ele quebrou o tabu. Pelo amor de Deus. Se o cara tivesse sido campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, se ele tivesse pelo menos sido campeão paulista, tendo a oportunidade de disputar a final, coisa que ele não foi nem capaz. O Thiago Carpini, ele conseguiu se sair bem quando teve um jogo contra o Corinthians, um jogo contra o Palmeiras, no começo de temporada, que era o time do Dorival Júnior, sim, era os jogadores, o time, a formação, a mesma entrega ainda, aqueles mesmos vícios do time do Dorival Júnior. Quando o Thiago Carpini colocou o trabalho dele, o dele mesmo, o São Paulo veio abaixo. O São Paulo desabou. O São Paulo perdeu toda a identidade e hoje nós não temos mais um time. Não tem um time que marca a saída de bola, não tem um time que fecha as laterais, a gente não tem um time que ataca bem pelas laterais, não defende bem. É um sistema defensivo que em todos os jogos toma gol. O São Paulo com o Thiago Carpini, todos os jogos o São Paulo toma gol. E não são de times extraordinários, times bons não, viu? São times medianos para baixo. O Tadjeres, que me desculpe, mas o Tadjeres eu achei um time, inclusive, fragilizado. Se o São Paulo não perde os 3 jogadores lá no começo, se o São Paulo não tivesse sido covarde no começo também, o São Paulo poderia ter saído de lá com uma vitória, até uma vitória tranquila. O Tadjeres não é um dos maiores da Argentina, nunca foi e continua não sendo também, não tem um grande time. Gente, o Tadjeres tá assustou mais o São Paulo pelas falhas do São Paulo, pelo momento instável do São Paulo, do que propriamente time. É um time fraco, me desculpe, é o torcedor do Tadjeres também. Se você também não concorda, deixa aí a sua opinião também aí, galera. Fique à vontade aí, inclusive já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que é importante, e compartilhar esse vídeo aqui, beleza? Tamo junto, vamos sempre São Paulo. Galera, deixa aí o seu like aí para fortalecer aqui o crescimento do canal. Então, dito isso, galera, na minha opinião, o São Paulo mais perde pela sua ineficiência, pela sua fraqueza. O São Paulo, no momento, esse São Paulo do Thiago Carpini, que não cria absolutamente nada, que cada vez mais parece o São Paulo do Rogério Ceni. E agora a gente está vendo isso também nas lesões, muitos jogadores se lesionando, o São Paulo começa a perder jogadores importantes por lesão. Gente, a Libertadores, que foi o nosso sonho, que foi o que nós nos planejamos, pelo menos nós torcedores, desde o ano passado, quando fomos campeões da Copa do Brasil, e aí chega na Libertadores, no torneio importante, a gente não tem praticamente metade do time titular. Você não tem o Rafinha, agora você não tem o Rato, você não tem o Lucas, você não tem o Caleri. Sem contar, olha só, e eu sempre pontuo isso, que a gente perdeu o lateral esquerdo, que era o Caio Paulista, que no São Paulo tinha achado a posição com o Dorival. A gente perdeu o Beraldo também. Então você coloca 6 jogadores, mais da metade, diferente daquele time, né? E aí teve a entrada do Lucas, né?
para mim, importante. Só que o Lucas também já tem aí, desde quando ele chegou no São Paulo, 3 lesões musculares. Isso é preocupante. Lá no Tottenham ele já vinha tendo essas lesões, inclusive lá ele tinha ido jogar no time sub-23 do Tottenham, tinha descido exatamente por conta que ele não estava conseguindo mais, né, jogar em alto nível lá na Premier League. E agora no São Paulo, o Lucas começa a ter repetidas lesões e sempre na mesma perna. Olha, se o São Paulo disse, e já tem gente dizendo por aí que o São Paulo volta a ser referência no Refis Plus, coisa que ainda eu não vi. Eu gostaria de ver isso de verdade. Ah, porque agora jogadores vão começar a vir a se tratar no São Paulo. Eu gostaria de ver muito isso de verdade. Não se passa, não pode justificar a contratação do Sabino com esse rótulo lá, mas que São Paulo é referência agora no Refis. São Paulo não é referência. O torcedor não é burro, o torcedor acompanha o dia a dia do São Paulo. O torcedor tá vendo o que acontece lá dentro. Então a gente tem que tomar cuidado. Sim, nós que somos interlocutores, muitas vezes passar as informações aí, principalmente tem gente que tem contato diretamente com os diretores do São Paulo, tomar cuidado para não querer iludir o torcedor, porque isso não é verdade. O São Paulo não é referência em nada de medicina aqui no futebol. O São Paulo, os jogadores, quando caem nesse Refis Plus do São Paulo, Deus o livre, para voltar é uma eternidade, a gente sabe. E de novo, tá aí, o Lucas, terceira lesão desde quando voltou, gente. Em 6 meses de São Paulo, tá aí 7 meses, o Lucas já teve 3 lesões. O Rato, de novo, volta a ter mais uma lesão, podendo ter até duas, né? Uma foi coxa, também pode ser tornozelo, pode ter que, vai ter, de repente, o que acontecer lá no resultado do exame, ele pode até ter que operar o tornozelo, ficar fora o restante da temporada. O Rafinha de novo, o Rafinha a gente já sabia que não ia aguentar, né? Infelizmente a gente sabia que ele não ia aguentar e está sofrendo com lesões. Agora, a gente tem que olhar o contexto geral também, o que está acontecendo com esse time do São Paulo. Jogar a culpa de novo para cima de um jogador, e isso a gente já imaginava que ia acontecer, né? Que o fracasso, o São Paulo, os resultados ruins, é mais fácil você dizer que a culpa foi do Rames Rodrigues, porque ele é um grande nome, então, para a mídia esportiva, para a mídia tradicional, é bom para eles ficarem ali falando de Rames Rodrigues, porque dá ibope e prende o torcedor são paulino, né? O torcedor são paulino adora uma notícia negativa, né? Porque ele se prende ali a esses problemas. Não todos, né? Mas as pessoas se prendem a esses programas esportivos ali, e aí ficam lá cheio de palmeirenses, de flamenguistas, de corintianos falando mal do São Paulo, e a galera acaba ficando dando ibope para esses caras. Se você pegar bem quem fica ali numa crítica o tempo todo em cima dos jogadores do São Paulo, galera, são esses caras que torcem pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, porque eles adoram, porque eles querem ver o fracasso do São Paulo. E quando você compra essa ideia, você está dando ibope para eles. Essa é a realidade. Se você assistiu, ó, chegou a ser ridículo, patético, os comentários do PVC no jogo do São Paulo e Tajeres. Se vocês repararem, lá tudo quanto é tipo de jogador que ele ia falar, ele colocava o Ramos Rodrigues na frase. Ah, mas vai entrar daqui a pouco o Luciano, né? Porque o Luciano é decisivo, tá vendo? Coisa que o Ramos Rodrigues não faz. Tudo ele colocava o Ramos Rodrigues na frase para dizer que o Ramos Rodrigues não estava bem. O Ramos Rodrigues dava 3 toques na bola, ó, o Ramos Rodrigues tem que aparecer pro jogo. Cara, o cara não tinha outra coisa para falar. Sabe o que isso remete? Que ele queria ter razão nas críticas dele, porque ele ficou mordidinho, porque descobriram que não teve reunião nenhuma para pressionar o Ramos Rodrigues e que ele mentiu. Segundo próprios amigos da imprensa, o que foi revelado depois aí por setoristas, que não houve, né? O próprio Muricy falou que não houve essa reunião para pressionar o Ramos Rodrigues. Foi uma reunião exatamente em conjunto com todo o elenco ali para fazer o quê? Para alinhar, para o São Paulo entrar forte na Libertadores, mas para que todos dessem a devida importância. Então, como foi falado lá, porque pressionou o Ramos Rodrigues, não teve nada disso. Então, o cara quis fazer o quê? A todo momento está ali criticando o Ramos Rodrigues. Então, para eles, isso é conveniente. Eu até acho que o Ramos Rodrigues não foi bem na partida. A gente acha que não foi mesmo. Eu peço mais Ramos Rodrigues na partida, porque é um cara de qualidade, que ele pode jogar. Por que não? Por que eu vou torcer contra o Ramos Rodrigues? Torcer contra o Ramos Rodrigues é torcer contra o São Paulo. Você quer que o São Paulo tenha um a menos? Eu sei que tem as pessoas aqui, ó, que tem dor de cotovelo, porque elas querem que dê errado o Ramos Rodrigues para falar, tá vendo? Esse cara não joga mais nada. Mas é a mesma coisa você torcer contra o Luciano.
É a mesma coisa que você torcer contra o Galopo. Pô, vamos torcer contra o Diego Costa, contra o Ferrarese? Não. Por mais que eu não goste de Diego Costa, não gosto do Alisson, não morro de amores pelo Wellington Rato, pelo Wellington lateral esquerdo, mas para mim são jogadores que têm sua importância dentro do elenco do São Paulo. Precisa mudar? Precisa, mas precisa ter um treinador que entenda isso, que façam, né, que faça as mudanças. Mas eu jamais vou torcer contra esses caras. Eu prefiro que o Wellington vai na linha de fundo 10 vezes, acerte 500 cruzamentos. E eu falar, o Wellington é um grande lateral. Eu prefiro, se o Diego Costa for jogar, vou torcer pelo Diego Costa. Se o Alisson for jogar, vou torcer pelo Alisson. Mas eu prefiro torcer por eles, assim como torço pelo Ramos Rodrigues, pelo Luciano, pelo Caleri, por todos, porque a minha bandeira é São Paulo Futebol Clube. Mas quando o torcedor cai nessa pilha de ficar pegando o próprio torcedor, que gosta tanto de elogiar a diretoria do São Paulo, se ele pega um bode expiatório, um jogador, não adianta nada ele elogiar a diretoria do São Paulo, ele está entrando em contradição, meu amigo. Você precisa ser inteligente, precisa entender que você tem que torcer para o São Paulo. Se você não gosta do Ramos, não precisa gostar do Ramos, mas torça para o São Paulo, porque quando você torcer também para o Ramos Rodrigues e der certo, o São Paulo está melhor, o São Paulo vai estar melhor. O São Paulo vai estar melhor se o Luciano der certo, se o Galopo der certo, se o Rato, se o Eric, se Ferreirinha, qualquer um desses. Qualquer um desses. É inadmissível a gente cair na pilha dessa mídia tradicional. Se você der ouvidos para esses caras aí, meu amigo, você tá lascado, porque esses caras só querem a destruição do São Paulo. No próximo jogo do São Paulo contra o Cobressal, no Morumbi, se o Ramos Rodrigues não der 2 assistências, não fizer 2 gols, vão dizer que ele não jogou absolutamente nada. Se tiver um pênalti e ele não bateu um pênalti, vão falar que ele se escondeu do pênalti, que ele foi covarde. É isso, eles querem usar. Agora, se o Ramos Rodrigues estivesse lá no Palmeiras, lá no Flamengo, lá no Corinthians, vocês iam ver que o discurso seria totalmente diferente. O que eu penso dessa mídia, eu vou continuar dizendo, não assisto, eu só vejo os cortes, porque assim, a gente vê, tá nos grupos, toda hora tem um corte, mas eu não assisto, não perco meu tempo assistindo esses caras, entendeu? Eu vejo eles no X, mas eu parar para assistir uma televisão desses caras, um programa esportivo desses caras imundos, os caras que fazem uma imprensa imunda, eu não perco meu tempo. Não perco meu tempo e já faz anos, galera. Mas aí é uma opção minha, respeito a opinião de cada um. Mas enfim, cada um tem o seu programa predileto, que gosta de assistir, que gosta de acompanhar. Mas você acompanhar esses caras, o torcedor do São Paulo acompanhar esses caras é perda de tempo. O torcedor do São Paulo ficar assistindo esses programas e achar que esses caras vão elogiar o São Paulo, esquece. Ainda mais hoje que são os torcedores de microfone, né? Ainda mais hoje que os caras saíram, muitos, né? Saíram aí do armário, aí saíram de cima do muro e mostram realmente sua torcida. Agora, os do São Paulo, não. Os profissionais do São Paulo, eles se escondem. Eles parecem que têm medo. Os caras que torcem para o São Paulo, os profissionais aí da mídia tradicional que torcem para o São Paulo, eles se escondem. Você nem sabe muitas vezes se eles são São Paulinos de tantas críticas que eles mesmos fazem para o time deles. Agora os outros não, os outros defendem com unhas e dentes. Mas isso faz parte também da pessoa, cada um na sua. A verdade é o seguinte, meus amigos, se não formos nós aqui da mídia, né, independente, a gente gritar e torcer pelo São Paulo, você pode ter certeza e trazer boas notícias, e muitas vezes tem informações que a gente traz que a gente traz que não são boas, mas a gente traz, porque muitas vezes também as pessoas querem esconder, mas é melhor você saber da verdade do que ficar sendo iludido, não é isso? Agora, hoje vai sair aí novamente, já falei para vocês, né? Hoje vão sair os resultados aí, né? Das imagens aí do Rato, do Rafinha e do Lucas para a gente ver o diagnóstico e ver se algum deles aí, se o Rato, né, vai ter que passar por cirurgia, como que vai ficar o restante da temporada. A gente vai falar disso e mais vídeos. Atrás a gente traz outros vídeos à tarde aí, trazendo informação também. Beleza, galera? Vou pedir para você deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo aí para ajudar no crescimento do canal. Tamo junto, aqui é sempre Vamos São Paulo em primeiro lugar. Forte abraço. Tamo junto.